Alexandre Matos não é mais o diretor de futebol do Vasco da Gama. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira, dia 21 de março, e apesar de Alexandre Matos ser um dos grandes nomes desta área no futebol brasileiro, podemos dizer que essa notícia não foi uma surpresa por conta dos bastidores aí do gigante da colina. Uma série de coisas aconteceu durante esses pouco mais aí de 100 dias de Alexandre Matos à frente da direção de futebol do Vasco da Gama. E nesta mesma quinta-feira, dia 21 de março, o CEO da SAF do Vasco, da 777, Lúcio Barbosa, convocou uma entrevista coletiva, mas antes disso, a notícia de que Alexandre Matos não era mais diretor de futebol do Vasco da Gama já tinha ganhado a internet, o Twitter principalmente, já ficou em polvorosa com essa informação. E a coletiva do Lúcio Barbosa começou por volta de 4h45 da tarde, horário de Brasília, em que ele falou por muitas coisas, inclusive os motivos, né, que levaram a demissão do Alexandre Matos do futebol do Vasco, que ele chegou com grandes expectativas, né, porque o Alexandre Matos foi campeão com o Palmeiras, foi campeão com o Cruzeiro, né, tendo autonomia para trazer praticamente quem ele quisesse para o futebol dessas equipes e conquistou grandes títulos, por exemplo, sendo campeão brasileiro. E quando o Lúcio Barbosa foi perguntado qual foi o principal motivo que fez o Vasco decidir que a 777 demitisse o Alexandre Matos, ele falou a questão da quebra de confiança. E acredito eu que o principal motivo disso foi uma conversa vazada entre o diretor de futebol Alexandre Matos com o jornalista que acompanha o Vasco, que cobre o Vasco há muitos anos, o Lucas Pedrosa. Eles tiveram uma conversa no off. Para quem não sabe, off no jornalismo é uma conversa informal entre o jornalista e sua fonte, né? Só que meio que para desmentir, numa tentativa de desmentir o Lucas Pedrosa, que trouxe algumas informações a respeito de contratações, o Alexandre Matos enviou essa conversa para uma outra pessoa que tirou foto dessa conversa, que printou essa conversa e compartilhou em páginas, em grupos, e isso ganhou a internet e isso chegou a 777, que aí foi o estopim, né, de coisas que já vinham acontecendo desde que Alexandre Matos chegou ao Vasco, né, e o GE. Globo, né, a parte do Vasco lá no GE. Globo, trouxe várias informações sobre esse assunto. A primeira delas foi a questão da impaciência com o processo de contratações. Como eu falei, Alexandre Matos, por onde passou, sempre teve autonomia para trazer os jogadores em processos mais acelerados. A gente sabe que realmente o processo da 777 precisa ser revisto. É um processo que para futebol pode custar caro, uma equipe pode perder um grande jogador por conta da demora, né, para do jogador ser contratado, ser aprovado ou não aprovado o investimento no jogador. Então, Alexandre Matos já teve esse choque, né, de tudo que ele tinha trabalhado em outras equipes, chega no Vasco, o processo é totalmente diferente, então ele já teve esse choque aí e uma certa impaciência por conta desse processo de contratações. E logo depois disso, em fevereiro desse ano, numa coletiva de apresentação do Galdames, do Adson também, no Vasco da Gama, ele também, por mais que fosse uma coletiva de apresentação dos jogadores, o Alexandre Matos foi perguntado sobre isso, mas ele deu a entender que ele não mandava nessa parte, né? Que ele meio que só sugeria alguns nomes, a equipe e a empresa 777 que decidia se vinha ou não, que ele não teria essa autonomia, né? Isso foi até citado também na entrevista do Lúcio Barbosa, né? Até o pessoal ficou brincando na internet, né? Que ele falou o seguinte: tem autonomia sim, mas a autonomia tem limite, né? Então a galera achou que ele se contradisse aí nessa fala. Então ele quis dizer o seguinte, né? Que a autonomia existe até certo ponto, né? Para ele trabalhar, que tem toda a questão de governança e outras questões dentro do processo da empresa, no caso, a 777. Algo também que o Lúcio Barbosa falou
na sua entrevista coletiva, que chamou muita atenção, ele dizendo que ninguém pode se achar maior que o Vasco, né? Também dando a entender que em algum momento o Alexandre Matos teria dado essa impressão, teria deixado isso muito em evidência, de que ele se achava maior que a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. O Alexandre Matos também se manifestou através da sua rede social, falando em questão também de incompatibilidade de ideias, justamente por isso, nas formas de trabalhar, né? Não casou, né? Um casamento entre Vasco e Alexandre Matos, e 777, né? Essa união não deu certo, né? Infelizmente para o Vasco da Gama, porque a torcida nutriu grandes expectativas na chegada dele ao Vasco, mas muitas coisas aconteceram e não foi adiante. Inclusive o Lucas Pedrosa mostrou essa conversa dele em detalhes com o Alexandre Matos, essa conversa que foi vazada. Ele fez uma live no seu canal de YouTube explicando tudo o que aconteceu. Ele ficou bem chateado, bem irritado com o Alexandre Matos, que pede desculpas a ele e tudo mais. O Lucas Pedrosa também, que foi muito atacado pela torcida vascaína, uma parte da torcida vascaína, na verdade, culpando ele de trazer crise para o Vasco da Gama, quando na verdade não foi o Lucas Pedrosa que vazou a conversa, né? Mas sim o Alexandre Matos, né? Muitos torcedores dizendo também que ele fez isso para cavar a saída dele do Vasco, que ele não queria continuar no Vasco, queria arrumar um motivo para sair, né? E o que você diz aí? O que você acha? Você acha que realmente o Alexandre Matos cavou a saída dele no Vasco? Porque saíram notícias também de que ele teria se oferecido ao Corinthians, né, e para trabalhar na seleção brasileira na vaga que hoje é do Rodrigo Caetano. Teve o caso André Silva também, atacante que optou ir para o São Paulo, né, foi uma indicação do Emiliano Dias, mas segundo informações, o Alexandre Matos queria o Breno Lopes do Palmeiras ou o Pedro Henrique do Internacional, a 777 não aprovou. Tem uma outra versão também na questão de empréstimo. Enfim, foi uma confusão só por conta disso aí, né? Disseram também que só depois de muito tempo, depois do pedido do Emiliano e do Ramon Dias, que o Alexandre Matos teria tentado fazer contato para a compra do jogador, que optou, como eu disse, em ir para o São Paulo, né? Inclusive ter a relação entre a família Dias e o Alexandre Matos também foi um motivo também, com certeza, aí dessa ruptura de contrato do Vasco, né? Do Vasco com o Alexandre Matos. Nessa notícia do GE Globo também foi divulgado que teve uma discussão do Alexandre Matos com o Medel que é o capitão da equipe do Vasco, chileno, e que nessa discussão o Medel teria saído da sala e alguns jogadores teriam acompanhado o zagueiro / volante nessa saída de sala. Muitas pessoas também estão colocando a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca, o baixo desempenho na Copa do Brasil, até por conta de uma fala do Lucas Piton falando de coisas externas, né? Que hoje faz mais sentido para o torcedor vascaíno. Então teve essa questão também de uma briga com o Medel. Então já não tinha realmente mais clima para o Alexandre Matos continuar como diretor de futebol do Vasco. Repito, uma pena para o clube, né, que tinha ali no seu corpo de futebol um dos maiores diretores de futebol do Brasil, um cara que inclusive escreveu livro falando sobre o seu trabalho, mas que no Vasco, infelizmente, não deu certo. E aí, o que você acha? Acho que foi um erro do Vasco ter mandado o Alexandre Matos embora? Você acha que o Alexandre Matos realmente errou nesse tempo em que ele ficou no Vasco, pouco mais de 100 dias? Se inscreva no canal. Este é o Estevão Júlio Esporte Clube, canal para falar de futebol nacional, futebol internacional e outras modalidades também. Já ativa o sininho aí para você receber notificação de todos os vídeos que chegarem nesse canal e até a próxima.